Boa noite, graça e paz, amada igreja do Senhor, amém? E aí, como que vocês estão? Vocês estão animados? Silvia, boa noite, minha amiga. Fico só esperando a Silvia entrar. E a Tainá, né? Porque senão ela sabe que ela apanha. Boa noite, gente. Que dia incrível, que dia maravilhoso. Que dia cheio, como vocês sabem, eu ainda, né, e por enquanto estou trabalhando, né? E por enquanto, né, gente? Porque daqui a pouco não estarei mais, só para Jesus. Né? Espero só trabalhar para Jesus daqui a pouco, né? Ivanda, minha linda, boa noite, seja bem-vinda. Ivanda é uma cliente minha, hoje eu limpei a piscina da casa dela, gente. Que Deus abençoe a vocês de forma poderosa e grandiosa, né? Hoje tava assim gostoso, tava agradável de trabalhar, tava bem gostosinho, não tava tão quente, né, Ivana? Eu fui aí hoje, vi ela, porque é difícil também eu ver ela. Pensa numa mulher de Deus, gente. Uma mulher tão doce, gente, ela é tão doce. Eu olho e falo, ai meu Deus, um pouquinho dessa doçura, né, pra ogra aqui. Eu falo pra vocês, Deus me apresenta umas pessoas assim super doces, né? É pra ver se eu, né, dou uma captada ali, né, nesse meu jeito. Mas tô melhorando, gente, tô melhorando, pretendo melhorar mais em nome de Jesus, né? A gente tem que ter paciência, que nem eu falo assim, sempre falo com as pessoas assim, tenha um pouquinho de paciência com você, porque é tão difícil, né? Por mais que a gente ame Jesus, por mais que a gente seja apaixonada por Jesus, existem coisas que estão fora do nosso alcance, né? E uma delas queria muito, né, ser como Paulo ali. Gi, boa noite, não sei quem tá aí com você, mas já vou dar boa noite pra Lô, pro Biel, pro Rafa, sejam bem-vindos. E eu falo assim que o difícil não é apaixonar-se por Jesus, porque Jesus é extremamente apaixonante, né? O difícil não é saber que algumas coisas ali você precisa mudar, você precisa alterar. O difícil não é saber que você vai ter que morrer para si mesmo e para suas vontades. O difícil é colocar isso na prática, né? Porque como eu disse aqui para vocês em alguma das lives, o morrer é diário, né? O morrer, ele é todos os dias. Eu tô ouvindo um louvor que tá me acabando com a minha vida, assim, literalmente, né? Eu já falei dele aqui pra vocês, dele chama Aos Poucos, do José Júnior. E assim, ele declara a Bíblia, ele fala sobre a parte que Paulo fala, né? Sobre morrer pra si mesmo, sobre ter como ganha as perdas por causa de Jesus, por amar Jesus. E eu tava pensando muito nisso hoje, porque isso tava me dilacerando, assim, dilacerando completamente, né? E eu falei, Deus, por mais que isso, assim, dá aquele nó, assim, dá aquele, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e que nem eu disse pra vocês antes de ontem, o mal que eu não quero fazer eu faço. Eu acabo cometendo, mas eu tô, assim, agora, e muito alerta, assim, tô tentando ficar muito alerta, né? Tô me esforçando, na verdade, né? Porque tentativa não existe. E ou você faz ou você não faz, né? O tentar, ele é uma coisa assim que ele libera algumas coisas que não são muito úteis pra gente às vezes. Ele se torna às vezes uma muleta e uma desculpa pra gente não chegar ou alcançar o lugar que a gente precisa chegar e alcançar. Então, assim, se a gente se esforçar, a gente vai conseguir, mas a tentativa te dá margem para muitos erros e isso não é bom pra gente que caminha pra cruz, né? Que caminha pra Jesus. Então, assim, essa live de hoje tá muito especial, eu tô muito feliz, eu dormi um pouquinho, né? Pra me dar uma revigoradinha. E, gente, hoje já é dia 23 de 28, isso quer dizer que faltam só 5 dias pro final dessas lives. E faltam só 5 dias pro meu aniversário, gente do céu. O que será que vai acontecer nesse novo ciclo, nessa nova estação que Deus tá prometendo?
deu uma revirada aí. E olha, gente, tá sendo assim, como eu disse, eu vou dizer em todas as lives, até a última live que eu fizer, tem sido uma experiência única. Eu nunca vou me esquecer dessa experiência. E assim, eu tenho já histórias pra contar dessa experiência. E vocês aguardem, né, os próximos embates disso, né, que eu quero compartilhar, assim, com vocês. Mas que a gente possa realmente viver um dia de cada vez, hoje pelo hoje, né? Então, o dia de hoje a gente vai viver ele hoje na íntegra e na plenitude que ele carrega para nós. Então, assim, bora lá? Bora, eu quero que você ore pela minha vida. Eu quero que você ore por mim e para mim, em nome de Jesus, para que a nossa live seja totalmente conduzida pelo Espírito Santo. Amém? Pai amado e querido, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esse dia incrível. Por esse dia, Senhor, que o Senhor me guardou. Por esse dia, Senhor, que o Senhor me levou a lugares, que o Senhor me fez lembrar de lugares. E que o Senhor me levou a um lugar dentro de mim, Senhor, também, muito poderoso. E eu espero, Senhor, que nessa live de hoje, isso que eu recebi do alto do céu seja transbordado nessa live. Em nome de Jesus, Senhor, que as experiências que eu tenho contigo, Pai, sejam realmente para ser repartidas. Sejam frutos que eu coloque à mesa, Pai, e que todos saboreiem e se encham e sejam, Senhor, tocados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, eu me alegro em Ti, eu me alegro, Senhor, na beleza da Tua santidade. Eu peço a Ti, Senhor, que esteja comigo agora e esteja, Senhor, em cada lar que foi aberto essa live, em cada lar que será aberto essa live, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha com cura, com libertação, que o Senhor venha, Senhor, com despertar sobre a vida de cada um e que eles possam, Pai, se encontrar em Ti. Que eles possam, Senhor, viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor, vem com providência, vem com poder, vem com teu amor, vem com a tua glória, Senhor, sobre cada filho e filha que está assistindo a essa live, Pai. Todo aquele que está se sentindo aí, Senhor, triste, retraído, deprimido, Pai, sem esperança, renova suas forças, Senhor, em nome de Jesus, e o faz saber que o Senhor é Deus. E que só há um Deus poderoso, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que está pronto, não só para usar as mãos para tocar, mas para usar todo o poder que tem para fazer o milagre acontecer. Em nome de Jesus, Pai, blinda minha casa, guarda minha família e que nós estejamos, Senhor, debaixo de tuas asas, em nome de Jesus, cumprindo o nosso propósito e vivendo para Ti e cada vez mais perto de Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Se você concorda, diga um amém. E nós hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar, o Senhor estava falando muitas coisas comigo hoje. Eu já comentei com vocês aqui, no dia que eu trabalho é o dia que eu mais converso com Deus e é o dia que eu mais recebo assim, insights e coisas. No meio de tudo isso, eu encontrei um amigo muito querido também, tive a oportunidade de conversar com ele, fiquei muito feliz de como Deus está fazendo na vida dele, assim, como ele está voando muito, 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 muito alto. E eu fiquei muito feliz, assim, com tudo que... Nós temos histórias meio parecidas. Eu conheço ele desde os meus 6 anos. Ele era meu vizinho de fundo quando eu morava na casa da minha mãe. Então a gente cresceu junto, assim, né? Tem altas histórias, assim, até inclusive uma história que eu já contei aqui numa das lives, quando nós chegamos na igreja, o William queria brigar e tinha um cara lá que eles eram brigados, era ele. Hoje nós somos amigos e tudo, assim, Deus restaurou, como eu disse pra vocês, mas foi muito bom revê-lo, fazia muito tempo que eu não via ele. Então foi muito bom revê-lo, assim, e ver o que Deus tá fazendo na vida dele, como ele tem crescido no Senhor. Foi uma alegria muito grande. Maurício, gente, o nome dele, Maurício. Maurício e Natália, ama a vida deles. Tem um filhinho Samuel aí que tava me contando aí que o filhinho deles também já tá... Deus já tá começando a usar o filho deles já de uma forma sobrenatural. Eu fiquei muito feliz, né? Bom, mas hoje, dentro de tudo isso que Deus tava falando comigo,
ele me lembrou de algo e eu comecei a meditar de novo, novamente nisso, né? Ele me lembrou de quando eu fui ali totalmente descortinada do engano, fui tirada do engano, as escamas caíram dos meus olhos e eu comecei a enxergar e o Senhor me pediu para ler a Bíblia novamente. Aí eu já achei bem mais pesado, né? Uma coisa ele ia falar que você não tá enxergando, que você não tá vendo, que você não tá fazendo. Aí eu falei, será que eu li a Bíblia errado, né? Será que deu alguma coisa assim que eu não sei, né? Mas é porque realmente até a Bíblia, olha que impressionante assim o que Deus estava falando comigo, né? Nesse dia em específico, não foi hoje, mas foi em outro dia. Que a hora que eu comecei a ler a Bíblia e as palavras saltavam assim, eu falava, mas gente, isso aqui estava escrito aqui mesmo? Esse pedaço do versículo já estava aqui, porque que nem eu tava conversando com esse meu amigo, falei, gente, já li, que nem a gente tava falando e ele comentando que agora ele tá dando aulas e tudo, e veio uma mulher perguntar algo pra ele, e perguntou quantos anos ele já conhecia a Bíblia, ele falou 20. Depois perguntou quanto tempo ele tinha de conversão, ele falou 1 ano. Eu falei, nossa, eu falo isso para as pessoas, quanto tempo você tem de realmente conversão, de estar juntinho de Jesus? Eu falo 3 anos, que foi quando eu entendi realmente que eu não entendia nada. Foi quando eu realmente entendi que eu estava até com Jesus, mas eu estava com Jesus e Jesus estava sendo apenas um coadjuvante na minha vida, né? Apenas alguém secundário em que eu estava me apoiando para continuar fazendo as minhas vontades. Gente, esse negócio de a gente fazer as nossas vontades enquanto acha que está caminhando com Jesus é algo muito perigoso, né? O engano, o sofisma, é o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 10, eu estava até lendo aqui esse versículo de novo, que é tão poderoso assim, que realmente as nossas guerras precisam ser dominadas assim nessas fortalezas de sofismas, né? De altivez que nós criamos aí, baseados em várias coisas, né? Como eu já disse para vocês nas outras lives, em traumas, em coisas que acontecem com a gente durante uma vida, que nem na primeira parte que eu contei para vocês, nos primeiros anos ali da minha conversão, entre aspas, que não foi uma conversão genuína, né? Foi uma válvula, olhando assim agora, foi realmente um escape. Eu saí de um lugar ruim, em Jesus eu vi uma possibilidade de um lugar melhor, mas eu não estava aberta, né? E muito menos assim disposta, vamos dizer, talvez seja essa palavra. Não estava tão disposta assim a mudar tanto. Não estava tão disposta assim a enxergar o que eu precisava enxergar na totalidade do que eu continha, né? E eu falo que esse provavelmente, com certeza, é um dos maiores erros de todos nós. Por quê? Porque a gente vai levando a vida e vai ajuntando coisinhas e fazendo coisinhas para nós, né? Como aquele louvor que estourou aí, que foi uma polêmica terrível, né? Dos fariseus lá da Aimee. Gente, o que é aquilo? É aquilo lá. A gente faz congresso para nós mesmos, canções para nós mesmos. E a hora que eu ouvi aquilo, que entrou assim no meu espírito, eu falei, é isso, Deus. É o engano. É o engano. A gente chegou num ponto assim onde realmente, Paulo tinha toda a razão em falar isso para Timóteo. Acredito eu que Paulo não sabia que isso estava assim tão longe, assim, talvez aconteceu e lá também, onde eles estavam e tudo, na cidade onde Timóteo atuava, mas ele diz, dos últimos dias, ele estava tendo uma revelação dos dias de hoje. Os homens serão amantes de si mesmos, e é o que acontece. Porque o que mais nós vemos, o que mais acontece é devido a isso. É devido a gente amar a nós mesmos mais do que o outro. E assim, aí, não, mas o que eu tenho que fazer? Gente, qual que é o mandamento que Jesus deixou? Ama o seu próximo como você ama você. Hã? Mas eu tenho uma medida de amor por mim. Eu tenho uma medida de justiça para mim. Eu tenho uma medida certa porque eu sou eu. Mas não é isso que Jesus fala. Não é isso que são os mandamentos. Os mandamentos são o quê? Primeiro, Jesus, ele
assim, deu uma resumida, uma enxugada, mas se você pegar na íntegra todos os mandamentos, até mesmo, né, os mais de 613 que existem lá, na verdade não são só 613, são 613 básicos, depois passa para quase 6.000 ali, umas ramificações ali, que tinham na lei antiga ali, né? Mas se você pegar tudo isso e resumir, vai dar realmente os dois que Jesus falou. Eu vos digo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de tudo que você conhece. Ou seja, se Deus for o centro da tua vontade, se Deus for o seu caminho e o seu objetivo, se você amar Deus acima do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, do seu carro, da sua casa, como eu disse aqui outra hora, idolatria ia ser muito fácil se idolatria só fosse uma imagem esculpida. Sabe de onde veio as imagens? Naquele tempo não tinha foto, gente. Não tinha celular, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje em falar um com o outro. Eu vou, ligo o celular, vocês estão aí me assistindo. Eu tô falando com vocês ao vivo, vocês estão me assistindo em tempos antigos. Meu Deus, para chegar uma notícia, e tinha que mandar uma carta, e tinha que selar a carta para ninguém ler, e tinha que mandar, a pessoa viajava dias, aí ia com a carta, depois voltava com a resposta. Gente, hoje você manda mensagem agora, a pessoa recebe agora, lá no Japão. Né? Você tá conversando com o Japão, que nem a Bel arrumou uma amiga lá no Sudão. Então, assim, muito engraçado vê-las conversando, culturas totalmente diferentes, assim, né? E assim, você fala, chega instantâneo. A internet nos fornece isso hoje, mas antes não era assim. Então, as imagens surgiram do quê? Vamos fazer imagens como se fosse foto das pessoas, né? Foi erguida uma imagem de Elias, vocês sabia disso? Foi erguida uma imagem enorme de Elias quando ele se foi na carruagem de fogo. Por quê? Porque as pessoas passavam ali para lembrar, né? Porque a foto nada mais é do que isso, né? A imagem é isso. Ah, se tornou alguma coisa, outra coisa durante ao longo dos anos? Se tornou, gente, mas a idolatria tá ligada ao que nós amamos mais do que Deus. Você não pode amar mais nada do que Deus. Você não pode venerar mais nada do que Deus, nem a sua própria vida. Então, assim, é um caminhozinho ali, ó. É uma linha bem tênue. Então, quando você vê, você tá amando mais. Por exemplo, vou dar um exemplinho assim, eu amo dar exemplo, né? Você fala, Deus, me dá uma ilustração aí legal, já me deu. Por exemplo, um exemplo muito prático, que eu já dei aqui e vou dar de novo. Você tem 24 horas no seu dia. Vamos supor que 8 delas, se você dorme regularmente, são 8 horas dormidas, ok? Lembrando do que eu já disse da outra vez. Deus dá os seus enquanto eles dormem, ó. Então, mesmo dormindo, se você ama a Deus de todo o seu coração, do seu entendimento, Deus vai estar te dando alguma coisa durante o sono. Essa noite eu tive uma experiência. Gente, eu não consigo lembrar. Eu tive uma experiência que eu estava num lugar e eu estava ministrando e de repente aquelas pessoas começaram a se dispersar e eu parava o culto. E eu começava a perguntar onde eu estava pregando. Onde eu estava pregando? Eu começava a falar primeiro para os músicos que estavam ali. E ninguém sabia. E aí eu começava a falar e de repente eu começava a falar e eu começava a cantar uma canção muito forte, muito poderosa. Só que eu não acordei, não escrevi, não lembro de nada do que eu cantei, mas lembro que foi um negócio bem pesado, assim. Tomara que o Senhor me lembre no momento certo, né, disso aí. Mas enfim, aí tá vendo? Deus dá os seus enquanto dorme. Deus me deu ali um insight de algo que vai acontecer, ou que tá pra acontecer, ou que pode acontecer. E eu tava dormindo. Ele dá os dele enquanto dorme, ele dá descanso, ele dá paz. Ele dá ali, ele consegue colocar algumas coisas ali em a gente enquanto a gente dorme. Por quê? Porque até dormindo, se eu estiver conectado aos céus, ele pode fazer algo. Entende? Então eu falo assim, 8 horas dormindo, ok, beleza, tá, mas e as outras horas? E as 16 horas do seu dia? O que você faz? Pra quem você dá as 16 horas do seu dia? Ah, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que estar, ok, mas você limpa a casa e chama ele pra ficar com você? Você vai trabalhar e chama ele pra ir trabalhar com você? Entende?
São as pequenas coisas. Você tá fazendo comida, beleza, mas você tá fazendo comida e falando com ele? Como você é grato por ter aquela comida na tua mesa, por servir a sua família, por poder saber fazer comida? Lembra que eu disse que quando eu casei eu não sabia fazer comida? Gente, era horrível. Eu sou grata porque eu sei cozinhar. Você entende? Então, assim, idolatria pode ser até mesmo isso. Você idolatra mais o quão valoroso é o seu tempo para você do que o seu tempo com Deus. Ai, que pesado, né? Mas a maioria das vezes acontece e nós nem nos demos conta. E nós passamos às vezes despercebido a respeito disso. Porque o dia me consome. Mas o que é prioridade, você deu prioridade. Né? O que você quis fazer, você fez. Não é? Não vou cozinhar pra ninguém, não. Sabe? Então eu falo assim, a gente não é que não tem tempo, a gente não tem prioridade. A gente tem que parar realmente, olhar pra dentro de si, ver o que a gente tá fazendo, o que é amar Deus pra mim. Aí eu te pergunto, o que é amar Deus pra você? Aí agora, vamos lá, partindo disso, se você não ama Deus, a Bíblia mesmo vai dizer em João, se você não ama a Deus que não vê, você é um mentiroso quando fala que ama a Deus. Oi? Como assim? Tá escrito isso lá. Se você é um mentiroso quando fala que ama a Deus que não vê, sendo que você não ama o seu irmão que você pode ver. Ai, tá ficando pesada essa live. Mas é verdade. Aí você fala, eu amo Deus, eu amo estar na presença dele, eu amo fazer as coisas pra ele, mas eu não quero me envolver com pessoas. Aí a Bíblia vai dizer pra você, então você é um mentiroso. Tudo que você faz pra mim dizendo que me ama não é verdade. Senão você amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, esses 2 mandamentos que eles falam, Jesus resumiu, ficou bem mais fácil, agora ficou nada, gente. Porque aí se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou ferir ele, eu não vou maltratar ele, eu não vou matar ele, eu não vou roubar ele, ó os mandamentos, eu não vou trair, eu não vou adulterar contra ele em nenhum aspecto, ok? Eu não vou passar ele para trás, eu não vou envergonhá-lo, eu não vou usurpar dele, eu não vou quebrar minha aliança de casamento, porque o adultério é isso, tá englobado todas essas coisas, não somente a quebra da aliança matrimonial. Então assim, você começa a olhar e falar, se eu amo a Deus, eu vou honrar os meus pais. Os mandamentos, na verdade, ele tem todos, a maioria deles tem a ver com o que você faz pro próximo. Eu amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, ponto, amém. E o resto vai falar de tudo. Tem só o para guardar o sábado, mas aí é uma outra história, né? É para outro dia. Mas o resto fala do quê? Fala de o que você vai fazer pro outro. Aí a gente cai de novo lá. Lembra que eu falei que a gente sempre cai nos mesmos lugares? A gente volta no fruto. O que você tá dando para as pessoas comer? Que fruto, que árvore que você é? Quando as pessoas olham pra você e falam, deixa eu ver, essa árvore é da espécie... essa árvore aí é de Jesus. Olha lá o fruto. Olha lá o amor. Olha lá a alegria. Olha lá a paz. Olha lá a paciência. A mansidão. Olha a fidelidade que aquela pessoa tem. Olha a bondade que ela carrega. Olha o domínio próprio dessa. Com certeza, é a árvore de Jesus, isso aí. Com esse fruto, não tem como não dizer que não é, né? Ou como eu disse outra vez, do que elas estão te chamando, né? Qual é o seu nome de árvore aí que as pessoas estão dando? Que fruto você está oferecendo para elas? Qual é o nome do seu fruto? Ai, né? Vamos falar assim, ai, que difícil, né? Que difícil. Mas é sobre isso, é sobre a gente amar a Deus, é sobre a gente saber quem que a gente é sobre saber de onde a gente veio, onde a gente vai. E quando eu comecei a realmente ler a Bíblia novamente, eu comecei do zero mesmo. Eu não terminei ainda não, gente. Eu comecei a ler Gênesis e parei em Gênesis ainda. Tô em Gênesis ainda.
Eu li já algumas outras partes que eu fui pulando assim, de uma para outra, conforme Deus foi me dando alguns insights, eu fui passando ali, lendo outras palavras e falando, meu Deus, isso aqui tá na Bíblia. Como eu nunca vi. Como a gente fica assim, tão cego achando que tá vendo e não tá vendo, é que nem se eu tirar o óculos. Eu enxergo, eu tô enxergando, né? Eu tô vendo, tanto é que eu passei muito tempo sem óculos e com a vista ruim. Mas eu tava enxergando, eu tava vendo, eu conseguia ler, até o dia que eu comecei a ver as letras todas embaralhadas. Mas quando eu coloco o óculos, eu vejo os detalhes, eu vejo tudo no seu lugar, eu tenho astigmatismo, então eu vejo as coisas embaçadas, né? Letrinhas principalmente, eu vejo elas pulando uma em cima da outra. Então quando eu coloco o óculos tudo fica organizado e é sobre isso. O engano, ele até parece que você está enxergando, ele até parece que você está vendo, mas só depois que você cai as escamas do seu olho, dos seus olhos, e Jesus coloca uma lente em você, a lente dele, é que você começa a enxergar realmente o que está vindo dos céus, né? E essa parte é a parte em que você vai chegando mais perto de Jesus. É a parte em que você vai indo mais para perto de Jesus e cada vez que você vai mais perto para Jesus, mais de você aparece e precisa desaparecer, né? Mais a gente precisa ali se esvaziar de nós mesmos, deixar que o Senhor preencha a gente. E é nessa caminhada aí que eu tô agora, assim, realmente pedindo ao Senhor todos os dias que Ele venha, continue com a bondade, com a misericórdia dele sobre a minha vida. Gente, eu quero muito chegar lá. Aonde, Michelle? Eu quero chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu quero dar o meu melhor. Eu quero viver a plenitude da palavra que carrega o meu nome. Eu quero viver todos os dias que Ele escreveu no meu livro. Dias incríveis, poderosos, dias de lutas e vitórias, mas eu quero viver tudo isso. Eu quero viver tudo isso, né? Eu não estou ansiosa, aflita, afoita, mas eu sei que eu tô atrasada. Eu sei que eu tô atrasada, eu sei que por conta dos meus maus desejos, eu sei por conta do meu declínio pro mal, eu sei que por conta da minha cegueira, dos meus sofismas, da minha altivez, da minha soberba, do meu orgulho, eu fui impedida realmente de já estar no lugar onde eu deveria estar. Mas eu vejo a graça e a misericórdia do Senhor que me tira essa culpa, que me perdoa, que me tira essa culpa. E talvez hoje você só precisa ouvir isso, né? Você só precisa ouvir que o Senhor não tá nem aí pro que fez e o que você não fez, o que você deveria ter feito, o que você não deveria. Ele quer saber hoje o que você vai fazer. Ele quer saber hoje o que você vai oferecer para ele. Ele quer saber hoje como você vai se comportar perante ele. Ele quer saber hoje qual vai ser a sua resposta. Porque nós esperamos muitas das vezes uma resposta do Senhor e nós mesmos somos a resposta. E só se nós não formos essa resposta nesse tempo preciso que Ele tem para nós não somente vamos paralisar e definhar e, enfim, chegar a um estado ali de morte espiritual, mas todas as pessoas ao nosso redor que precisam do nosso toque através de Jesus também vão morrer. Então é necessário que nós levantemos realmente como pessoas que estão atentas, que estão despertas, homens e mulheres que estão sem medo, que estão corajosos, porque para encarar Jesus você tem que ser muito corajoso. Porque como eu disse, a cada vez que você olha para dentro de si mesmo, você vê mais coisas. Aí você fala, agora eu tô livre, eu tô bem, aí você olha aí Jesus joga a luz em mais um pontinho escuro. E você fala, meu Deus, vai acabar não? Ou então você retorna num lugar que você já achou que já tinha ido. Não, você retorna lá num nível diferente para você vencer mais algum nível ali naquele lugar.
né? E eu falo que é muito importante que a gente tenha o conhecimento da palavra. Mas eu não tenho dom, eu não sei. Eu falei, não, a revelação da palavra é para todo mundo. Você precisa ler ela com o seu coração aberto, com o seu coração contrito, com o seu coração quebrantado, porque senão você vai fazer igual eu fiz. Ler a palavra, só pegar a metadinha que lhe cabe e usar isso a seu favor ainda para continuar em posição de vítima. Eu era uma vítima total, assim. Mas eu não era aquela vítima que chorava. Entende? Ai, porque eu sou uma coitadinha, porque não sei o que. Não. Eu era uma vítima mais altiva, assim, sabe? Isso tá acontecendo na minha vida, mas eu sei por quê. Porque eu sou. Porque não sei o que. É a competição, é a inveja. Gente, a hora que eu olho pra isso, eu falo, cara, como que você é doida? Como que você não viu o que Deus queria te mostrar, né? Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Eu falo que como a gente é orgulhoso, soberbo, arrogante, né, em pensar assim, e eu falo, como eu disse ontem, a gente não tem que perder essa autoconfiança que Jesus dá a nós, mas a gente tem que ter os pés no chão para isso, né? Os pés no chão e a mente totalmente transformada e renovada em Cristo, porque senão isso vira uma bomba de vitimismo, né? Por mais que a gente não seja uma vítima chorona e reclamona, eu descobri isso depois de um tempo também, que eu era uma vítima, assim, que falava de mim, falava das minhas fraquezas, mas deixava claro algumas coisas que nem eram verdades, né? Que não eram realidades, que não combinavam, né? É mais fácil a gente expor quem se expõe com mais facilidade do que não expor o que está escondido, né? Que tá lá no fundo do nosso coração, que só a gente sabe, mas a gente esconde num quartinho bem fechado ali, e aí as pessoas só vê o que tá superficial, né? É fácil a gente andar assim no superficial, é fácil a gente fingir que tá tudo bem, né? Às vezes isso é até um conforto, pra mim era. Eu fingia que tava tudo bem, mas pra mim eu não tava fingindo, pra mim tava tudo bem mesmo. Eu achava que tava tudo bem. Eu achava que estava tudo certo, né? E eu fui me perdendo ali em mim, dentro de mim, me perdendo em Deus, me afastando do que era a vontade dele para mim. Mas graças a Deus hoje eu tô aqui, e assim, às vezes as pessoas me perguntam, acho que eu já disse aqui outra vez. Ah, tá, pode deixar. Vou falar muito, não. Tá quase acabando já lá. Mentira, falta meia hora ainda, me aguenta, amiga. E eu falo assim que a gente precisa ter realmente esse discernimento, né? Um discernimento de, primeiro, eu acho que a primeira realidade mais difícil, assim, é você, a hora que Jesus vem e fala, olha, você estava enganada, não é isso que eu tenho pra tua vida, não era isso que eu tinha pra tua vida, e agora eu vou pôr um espelho aqui pra você ver realmente o que tá acontecendo. Aí ele vem com o espelho dele, com a luz e com o espelho. Gente, é terrível, é terrível. Mas quando você aceita, quando você submete, que eu acredito que era pra mim ter submetido desde aquela experiência do 1, 2, 3 que eu contei pra vocês, nos primeiros aí, nas primeiras lives, Deus já tava fazendo aquilo comigo pra me mostrar que eu tinha que olhar pra mim sempre. Que quem tinha que mudar era eu. Quem tinha que fazer era eu. E assim, eu falo, Deus ele é muito bom, gente. É muito misericordioso mesmo e eu preciso não, eu tô agora declarando todos os dias que a graça dele me basta. Que a graça dele me basta. Que a graça dele me basta. Que a graça dele me basta, né? E qualquer coisa que acontecer além disso e que eu não tiver domínio, que eu não tiver controle, a graça dele me basta. Eu acredito que quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais a gente se aproxima dele, é perigoso. Eu vou falar pra vocês que é bem perigoso, assim, porque, que nem eu disse e vou continuar dizendo, as escamas vão caindo, Deus vai mostrando que Ele quer curar, Ele vai tocando as nossas feridas, assim, e... Ai, alguém já tocou em alguma ferida sua? Dói pra caramba.
A gente sente aquela dor terrível, mas o toque de Jesus, ele cura, né? Então ele vai tocar na minha ferida, mas ele vai curar, vai provocar dor, mas aquilo ele vai fazer que seja uma cicatriz. Quando Jesus toca nas nossas feridas, elas se tornam cicatrizes. Entende uma coisa? Não tem como você ser curado automaticamente sozinho. Não tem como você mesmo, igual eu fiz durante muitos anos. Ai, tem umas feridas aqui, mas eu tô bem. Eu tô ótimo, eu tô com Jesus, tô aprendendo muitas coisas, eu vou ensinar e vou fazer. Sabe o que eu vou fazer com essas feridas? Vou passar uma faixa, vou passar uma pomadinha e deixar ela lá. Hã? E deixar ela lá, ninguém tá vendo. Põe uma roupa bonita por cima, fazer igual minha mãe fazia, né? Em casa ele era um leproso, mas no exército ele era o rei, ele era o comandante do exército, né? E a gente faz isso. Por quê? Porque a gente acha que precisa ser forte o tempo todo, porque a gente acha que tem que carregar o peso do mundo nas nossas costas e que a gente tem que ser firme, e se a gente está com Jesus a gente não pode chorar, a gente tem que dar conta de tudo. Isso é tudo uma mentira. Oi? É uma mentira. A Bíblia fala isso. É na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Não é? Ou seja, é quando eu tô fraco que eu tô forte. O que Paulo estava dizendo aqui pra gente? Ele estava dizendo aqui pra gente o quê? Que é na fraqueza de Deus que o poder dele, da nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Por quê? Porque eu reconheço as minhas mazelas. Porque eu reconheço o quanto eu sou ruim. Eu reconheço o quanto eu preciso de Jesus. E o poder dele vai se aperfeiçoar em mim a partir do momento que eu consentir que ele toque as minhas feridas. É necessário um consentimento seu para que Jesus faça o que ele precisa fazer. Ah, mas como eu vou saber? Conversa com ele. Ajoelha ou senta, fala, senta aqui, Jesus. Vamos conversar? Pera, eu tô ouvindo umas coisas aí, eu quero saber o que tem dentro de mim. O que eu não tô vendo? O que eu fechei os olhos? O que eu fechei os ouvidos? O que eu perdi da palavra, de dentro da palavra, que eu não tô conseguindo viver? Porque se você tá há anos aí, eu tô com Jesus, assim, e de verdade a minha vida era maravilhosa com Jesus ali mesmo, eu não engano. Eu ajudava pessoas, eu falava com pessoas, mas hoje eu olho pra trás e falo, nossa, eu podia dar tanto mais se eu já soubesse, já tivesse despertado pro que Deus me ensinou e me abriu os olhos hoje. Eu poderia ter feito tanto mais se o Senhor já tivesse curado essas feridas, se eu já tivesse deixado o Senhor curar essas feridas. Você entende? É sempre sobre você. Ah, mas o outro é o outro, e é Jesus que vai tratar com ele, e é Deus que vai tratar com ele. Enquanto a gente não tiver a responsabilidade de tratar das nossas feridas, como que você, doente, cheio de ferida, cheio de lepra, cheio de pus, todo infeccionado, queimando de febre, caindo pelos cantos. E eu tô dizendo isso no mundo espiritual. Como você, dessa forma, vai cuidar de alguém? Pelo contrário, quando a gente está doente, com as nossas feridas todas expostas, o máximo que a gente vai conseguir quando encontrar alguém, sabe o que vai ser? Vai ser piedade. E vai ser com que a pessoa se contamine também. É muito sério isso. É muito sério quando nós achamos que dá para continuar do jeito que tá. Né? Eu posso falar isso assim com muita autoridade, porque eu já falei para vocês. Eu entrei num lugar aí onde que eu passei um período da minha vida, e mesmo depois de descortinar o engano, eu contei isso para vocês, mas não contei a segunda parte. Eu passei ali do passivo, eu passei de uma, tá, Deus, então eu fiz tudo errado, agora eu preciso reposicionei, dei o governo de novo para as mãos do meu esposo, pedi perdão para os meus filhos, pedi perdão para ele, falei, agora vamos, agora vai. Mas aí eu achei que nessa fase eu tinha que ficar quieta, engolir tudo, não podia mais dar opinião de nada,
não podia, agora eu tenho que ficar no meu lugar de esposa, de mulher do pastor, então agora eu não posso mais tomar nenhuma decisão, eu não posso, eu tenho que, o meu medo era o quê? De fazer tudo aquilo de novo que eu sabia que eu tinha feito. E eu entrei nesse lugar de passivismo, que tá errado também. E aí as coisas começaram a acontecer indo pra um lugar assim que eu falei, Deus, tá ficando estranho isso, né? Até o dia que eu parei e falei, Deus, o que eu tô fazendo de errado de novo? Tem alguma coisa errada. Porque o negócio parece que tá piorando, né? Eu devolvi o governo, eu tô aqui e eu tô me sentindo desse jeito e eu tô fazendo não tô fazendo nada e o que eu faço? Aí Deus falou, quem mandou você ficar quieta, paralisada? Ah, mas senhor, eu fazia tudo, tá, mas você fazia tudo que não era seu. Por que você parou de fazer as coisas que também eram sua? Que é da sua responsabilidade, que é da sua posição. Quem mandou você parar de fazer o que era pra você fazer? Você deixou de fazer tudo. Aí eu fiquei, meu Deus, como a gente é doido. Eu falei, ai Deus, obrigado. Aí eu fui entendendo que eu tinha lugares, que eu tinha posições que eu precisava tomar, que tinha posicionamentos que eu precisava ter, como esposa, como pastora, né, como mãe. Até hoje estou sendo bem forjada a respeito disso, porque é pouco tempo, né, gente? 3 anos só, então tenho muita coisa para aprender em pouco tempo, mas eu quero aprender tudo na sua plenitude, eu nem tenho mais pressa, entre aspas, né? Eu quero estar no lugar onde eu devo estar pronta. Mas eu agora estou muito minuciosa em aprender as coisas, porque no começo, com o temor que eu adquiri, eu fiquei com muito medo de fazer as coisas erradas de novo. Então eu ficava assim, presa nisso, né? Pode-se dizer que presa na culpa mesmo, assim. Presa ali naquele lugar em que eu não quero fazer mais nada errado, eu não quero desagradar a Deus. Sabe assim, quando você está se policiando, que você pediu perdão para alguém, mas ainda tem algo em você assim que te leva para um lado de querer fazer aquilo de novo, e aí você fica com medo, mas você ama tanto aquela pessoa que você não quer desagradar ela e você fica se policiando. E às vezes a gente se policia demais e começa a permitir coisas que não é para ser permitidas, né? A gente começa a se envolver em coisas que não é pra gente se envolver. A gente começa a abrir mão de estar envolvido em coisas que é pra gente estar. Foi o meu caso, né? Tô falando do meu caso. Então eu falo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o passivismo e o ativismo, em sua totalidade, eles não são bons. Mas unidos através realmente do trato de Jesus e através dessa mente renovada em Cristo, eles funcionam muito bem. Eu já provei de algumas situações em que o passivismo foi perfeito e depois que o ativismo, que a minha interatividade com aquilo foi também perfeita. Então assim, tem que saber dosar. Ah, como eu sei, gente, isso aí é individual, é de cada um. É de cada tratamento que o Senhor nos oferece. Só tem um jeito, ficar com Ele. Isso é igual para todo mundo. Relacionamento, vida com Deus, o que você tá dando para Ele, o que você tá oferecendo para Ele, o que de você tá fluindo e tá abrindo, que portas estão abrindo, que porta você tá abrindo para que o Senhor possa fazer o que Ele precisa fazer na tua vida. Então se trata exatamente disso. Se trata do quanto você está disponível. Quanto tempo você tem para ficar com Deus e só esperar Ele falar o que Ele quer falar com você? Quanto tempo você fala com Ele, reclama da sua vida, pede Ele uma saída, pede alguma coisa, mas e quanto tempo você fica só quietinho esperando Ele falar com você? Quanto tempo você para só ouvir um louvor e o que aquela letra carrega através daquela pessoa que o Senhor deu aquela canção para ela? Sabe, são essas coisas que tornam os nossos dias poderosos. Você pode ver uma ministração que você quer muito ver, mas você pode não pegar nada do que tem nela. Você pode não absorver nada do que existe nela, porque a sua cabeça está em outro lugar, porque a sua cabeça está pilhada, porque você está preocupada. Oi, Bia, boa noite, minha linda, Deus abençoe a sua vida.
A sua cabeça pode estar totalmente desligada e você ali olhando algo. E quantas vezes eu tô ali no sofá, coloco alguma coisa para assistir e aí eu tô no celular, quando eu vejo já passou tudo o negócio que tava passando na televisão, eu não assisti nada. E é muito fácil a gente se perder até em questão de oração. Quem nunca? Você tá lá orando, de repente você começa a pensar o que você vai fazer no seu dia, começa a distrair, mas aí eu aprendi um truque que é muito bom, vou ensinar pra vocês, talvez não dê certo, mas pra mim deu muito certo. Ora em voz alta. Começa a orar em voz alta, o diabo vai escutar, problema dele, ele que se lasque, né? Então assim, eu não devo nada pra ele, então ele que escute mesmo o que eu tô falando e já vai aí ouvindo o que eu tenho preparado pro dia, né? Ele que lute, literalmente. Começa a orar com a voz alta. Em voz alta, né? Não precisa gritar, né, gente? Se der, grite, é muito legal. Mas fale. Fale com Deus, literalmente. Porque aí quando você fala em voz alta e você se ouve, não dá espaço para os pensamentos. Às vezes quando você tá só orando em pensamento, você começa ali meio que se desligar, né? Começa a vir outros pensamentos e começa, principalmente nessa hora. Fala que você vai orar, começa a cair o mundo, parece. Começa a acontecer um monte de coisa. Outra dica, não olhe com o celular na mão. Ou então põe ali no modo não perturbe. Sabe? Faça realmente um tempo ali com Deus e permita que Ele fale com você. Fale o que você tiver que falar, porque Ele ama ouvir você falar. Eu falo assim, a gente às vezes meio que, né, tem a necessidade de falar, mas parar pra pensar, Deus sabe tudo que eu vou falar já. Deus viu tudo o que aconteceu. Mas Ele é tão gentil que Ele ama ouvir a gente falar. Então fale com Ele, mas fala, agora eu quero ouvir o Senhor. Pai, fala comigo. O que eu preciso fazer? Né? Uma forma de você saber que não está enganada e que não está saindo e batendo na porta na cara de Deus. Assim como eu já fiz muitas vezes, como Ele me disse, eu já comentei aqui com vocês. Que sempre quando Ele fala algo, mediante alguma circunstância diversa que você esteja vivendo, Ele vai sempre falar algo que você não tá afim de ouvir, que a carne não quer ouvir, né? Mas que o Espírito entende, que o Espírito pega na hora aquilo e começa a moldar o seu eu. Então assim, sempre Deus vai dar com muita exatidão algo e você fala, Deus tá falando mesmo, é Deus. Eu não quero fazer isso, eu não queria ouvir isso. Eu mesmo falando pra mim, eu iria falar isso, né? Se fosse eu falaria isso pra mim, né? Num momento desse. Mas quando é Deus, Ele não quer só dar um tapinha nas nossas costas e nos confortar. Ele nos abraça. Ele nos conforta, ele nos consola, mas não é só isso que Ele quer pra nós, né? Ele quer nos curar, ele quer que nós vivamos o melhor dessa terra. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos desfrutar. Boa noite, Giovânia. Deus abençoe a sua vida. Ele quer que a gente desfrute. A Bíblia fala que o diabo não, né? Que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E Jesus diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Cadê a vida em abundância que você está vivendo? Como tem sido a vida em abundância que você está vivendo? Isso aí vai mostrar e retratar realmente o que está acontecendo com você. Vai mostrar e retratar se você está tão perto assim de Jesus ou não. Vai mostrar e te dar certeza de como que você está caminhando no seu relacionamento com Deus. Porque como eu já disse aqui, a nossa luta, a luta dos cristãos verdadeiros, ela não vai ser apenas uma fase. Escuta bem o que eu vou te dizer e discerna isso no seu espírito para você não entender nenhuma bobagem, tá? A luta do cristão verdadeiro é diária. Isso só vai acabar quando Jesus voltar e nos buscar. Quando os nossos corpos forem glorificados e então nós seremos santos e purificados e os nossos corpos serão celestiais. Ou seja, a guerra vai acabar. A batalha espiritual vai acabar porque então a gente vai ser um ser único.
Mas enquanto nós estivermos aqui, nesse mundo de padrões, de sistemas, nesse mundo onde nós estamos pisando o pé nessa terra, que a nossa luta é diária, é todos os dias. Só que tem algo que você precisa saber. Por mais que essas lutas estejam acontecendo diariamente, até quando nós não estamos vendo. Por quê? Porque o que acontece ali no mundo espiritual atinge muitas das vezes aqui o natural. E nós sentimos, é uma coisa que acontece, é uma perturbação, uma opressão. São problemas aqui dessa terra mesmo, mas tudo vem com uma opressão ali da batalha espiritual. E aí nós sentimos aqui e nós precisamos estar vigilantes e alertas a respeito do que é espiritual e do que é natural, lógico, né? Então a gente precisa ter esse discernimento. Mas entenda uma coisa, mesmo com tudo isso, nós precisamos desfrutar de uma vida abundante. Quem rouba aí, quem mata, é o ladrão. É aquele que jaz nesse mundo aqui, que é um mundo maligno, o mundo é dele, o mundo jaz do maligno. E nós não podemos nos submeter, porque mesmo estando ainda em corpos físicos, nós precisamos desfrutar. Nós precisamos dar razão para as pessoas da nossa esperança. Entende? Então a guerra é diária, mas o desfrute é necessário. Lembra que eu falei para vocês? Tem o tempo de lutar, tem o tempo da guerra, tem o tempo de vencer, tem o tempo de ser habilitado e autorizado, tem o tempo de pegar os despojos, tem o tempo de descanso para voltar para outra batalha. Se nós pararmos de seguir o fluxo do que é realmente a vida do cristão, a gente se perde em nós mesmos, nas nossas más vontades, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas más circunstâncias, né? E não saiu nada do que eu estava previsto para hoje, quem sabe amanhã sai, né? Eu me lembrei dessa palavra, falei, nossa, acho que Deus quer que eu fale sobre isso hoje, mas Ele queria que eu falasse de outra coisa. E foi falado, e foi dito, e foi declarada aqui a palavra do Senhor a respeito do quanto você precisa ter entendimento e discernimento. Do que? A mensagem que eu quero deixar para você hoje, assim, é quem você é? Como está a sua vida? O que você está vivendo hoje vai falar e vai te mostrar muito do que você está perdendo. Eita Deus! Meu Deus! Hoje faz 2 anos, meu Deus, hoje faz 2 anos que eu comecei a pregar sobre descortinar o engano. Gente, que lindo, né? Ai, meu Deus do céu! E vamos disso porque isso vai ser a minha vida, gente. Meu ministério é profético, né? E eu aceitei isso também na minha vida. E o ministério profético, gente, ele não alisa muito, né? Eu ia aí hoje, não deu, e você conversou agora à noite com o Que bênção, Gi, fico feliz mesmo, assim. Mas vem aqui pra gente conversar, tá, nega? Te amo. E eu falo assim que eu sei que eu carrego isso agora em mim, sabe? Eu acredito realmente que não foi a vontade plena de Deus, a boa vontade perfeita e agradável de Deus na minha vida para que eu ficasse enganada por 10 anos, sabe? Mas, como eu digo pra você, a bondade dele é tão grande. Toda vez que eu tenho dito isso esses dias, eu sinto assim uma gratidão, uma alegria, e o choro já vem porque ele usou tudo isso, todos esses meus 10 anos de engano, de todas as vezes que eu bati a porta na cara dele, todas as vezes que eu não ouvi ele completamente, ele tá usando tudo isso hoje. Ele curou minhas feridas, minha lepra, e eu vejo hoje isso com tanto amor, com tanta bondade. Eu disse pra vocês, assim, tá sendo pra mim, eu achei que esses 28 dias de live ia ser para as pessoas verem, para as pessoas entenderem, mas esses 28 dias estão sendo pra mim, assim. O Espírito realmente me levou ao deserto, assim. Dessa vez eu não fui pro deserto sozinha, eu sinto realmente como se ele tivesse me levado pro deserto pra falar comigo.
para me ensinar, para me habilitar ainda mais, sabe? E é tão bom compartilhar isso com vocês, é tão bom viver isso com vocês, assim. Tem sido dias poderosos, assim, poderosos, poder compartilhar isso tem sido muito bênção. Eu acredito que tem muito mais para vir, né? Tem muito mais para acontecer. E a mensagem que eu quero deixar hoje para você é essa. Pede para Jesus colocar um espelho na sua frente. Vai doer. Vai doer. Não vai ser bonito o que você vai ver. Porque olhar para Jesus é lindo, gente. Ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele salvou a gente, ele deu vida pra gente, mas olhar para o espelho. Um espelho que Jesus está segurando na nossa frente. Ai, Deus. Ai, Deus. Faz isso. Pede para Jesus nesse dia colocar esse espelho. Não tenha medo. Tenha coragem. Se precisar de alguma coisa, você sabe onde me achar. Manda uma mensagem. Se precisar, a gente marca alguma coisa. Porque tudo que eu quero na minha vida é que você chegue onde Jesus quer que você chegue. Que você viva. Não a sua história como eu vivi durante 10 anos. Uma história carregada de mim. Eu tava com Jesus, mas era a minha história com Jesus. Era como eu achava, né? Era a minha história com Jesus. Mas hoje eu vivo a história de Jesus em mim. E é muito melhor. É muito maravilhoso e é muito poderoso. E tudo que eu quero na minha vida é que você também saia do engano, saia do sofisma. Saia de tudo, que as escamas dos seus olhos caiam por completo. E você viva a plenitude do que Deus tem para você. Porque Deus tem algo muito grande para a tua vida. Deus tem algo. Quando eu falo assim, gente, pode sonhar alto, pode pensar alto. E pode saber que tudo isso que você está vivendo hoje não é nem prévia do que o Senhor tem preparado para você. E são palavras de alguém que está vivendo assim algo da parte de Deus que nunca imaginou. Que achou que já sabia muita coisa e que cada dia eu descubro que eu não sei nada. E é maravilhoso. E é maravilhoso, assim, você caminhar com Jesus e você ir deixando você para trás e desapegando de você. Gente, é incrível. Se desapegue de você e deixe Jesus preencher você, em nome de Jesus. E já às 9 horas vamos orar. Você ora comigo? Então ora por mim. E amanhã tem mais. Amanhã eu não sei que hora que eu vou fazer a live. Provavelmente na parte da tarde, tá? Provavelmente. Eu gostei de fazer aquele horário na quarta-feira passada, 6 horas. Então provavelmente eu vou me organizar para estar fazendo 6 horas da tarde de novo, amanhã. Porque de manhã é muito. Eu tento fazer e aí eu fico aflita e acaba não dando certo. E amanhã eu vou trabalhar, então não vou nem me comprometer, então eu vou deixar para fazer a live às 6 da tarde, tá? Então a gente fica combinado, qualquer coisa que eu mudar eu mando nos stories aí, avisando que eu vou estar mudando o horário, mas já vamos ficar amanhã às 6, então, tá bom? Deus abençoe a sua vida, muito obrigada por você, pela sua presença aqui comigo ao vivo. Se você perdeu, eu vi que a Ivanda teve que sair para atender a mãe dela. Tá gravada essas lives aí, essa e todas as outras, né? Que hoje é o 23º dia, tem mais 22 lives aí. São 22 horas de Michele e Jesus, né? Quer dizer, algumas horas aí, umas 18 horas de Michele e aí o resto das horas aí, umas 4 horas de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Ora pra gente terminar. Ora por mim, ora por você, ora por nós. Pai amado e querido, eu te agradeço, Senhor, por essa noite tão gloriosa, Senhor, que o Senhor fez o que o Senhor quis fazer. E que o Senhor aprove, Senhor, de nós estarmos aqui nessa noite. Descortinando, Senhor. Realmente, Senhor, denunciando o engano, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Ti que vá direto no coração, Senhor, de cada pessoa que está assistindo, que está ouvindo essa live, que vai ouvir depois, Pai. Que o Senhor venha tirar as escamas dos olhos dela para que elas possam ver, Pai. Ver que existe muito mais além disso que elas achavam que era enxergar, Pai.
Em nome de Jesus, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar. E que o Senhor venha alcançar esses lugares que eu nunca vou poder alcançar, Pai. Que o Senhor venha tocar essas feridas, Senhor, e venha curá-las em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha encontrar portas abertas, corações disponíveis, Senhor, para fazer a Tua vontade e o Teu querer. Eu te agradeço e te louvo por cada pessoa. Eu te agradeço e te louvo pela bondade e misericórdia que o Senhor derrama na minha vida todos os dias, Pai. Obrigada, Senhor, por não desistir de mim. Obrigada, Senhor, por não desistir de cada pessoa que está ouvindo essa live, porque eu sei, Senhor, cada pessoa é muito especial para Ti. Cada pessoa carrega algo, Senhor, único e específico ao que o Senhor precisa, Senhor. E eu sei, Senhor, que de alguma forma isso não será em vão e elas serão tocadas pelo Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, obrigada pelo Teu amor e pela Tua graça. Continua nos guardando, Senhor, nos dê uma ótima noite, um dia incrível e que podemos, Senhor, realizar, Senhor, a nossa missão, que eu possa realizar a minha missão aqui na terra, Pai. Sabendo que o meu sofrer, Senhor, as minhas perdas serão ganhos, Pai. Tudo que eu ganhar, tudo que eu perder, Senhor, devido à renúncia que eu precisar fazer, Senhor, aqui no mundo, será ganho, Senhor, porque eu terei a Ti. Obrigada, Senhor, por essa noite, por essa live. Eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente. Até amanhã, às 6 horas da tarde, não se esqueçam, viu? Eu espero por vocês. Deus abençoe. Um beijo.